Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso último vídeo da série de Tiago. E hoje nós vamos abordar o último tema que Tiago fala, que para mim é um dos mais incríveis e um dos mais importantes na nossa vida cristã e da nossa vida como comunidade, como igreja, que é a oração. A oração da fé, como dizem algumas versões, ou a intercessão, a oração em comunidade. Tiago, até agora, ele falou de muitos pontos importantes que foram muito bem abordados em todos os vídeos. E o mais incrível é que Tiago, em toda a sua carta, ele fala muito sobre estilo de vida. Então é como se ele convidasse a gente para entender que o ser cristão vai além do domingo, mas que é mais importante na segunda-feira do que às vezes só no domingo. Porque no domingo a adoração tá muito incrível dentro da igreja, em comunidade, mas o estilo de vida que a gente segue uns pelos outros, uns com os outros, na nossa rotina de trabalho, estudo, tudo é o que conta para mostrar a fé que nós temos, para mostrar a prática daquilo que a gente diz crer, certo? E aí, quando ele vai falar sobre oração uns pelos outros, ele quer convidar a gente a ter um coração quebrantado e ter um coração sincero diante de Deus e que gosta de ter intimidade com Deus e de interceder pelo outro, de se colocar na brecha pelo outro, de incorporar mesmo na sua vida a importância do outro, a importância do corpo de Cristo. Como se ele falasse, até agora, muito legal a gente aprender sobre coisas individuais que nós temos que fazer, que impactam o outro, mas agora chegou um momento da gente entender que vai além de mim, que vai além do individual, que chega no outro, que impacta na vida do outro e que como é importante para mim, para você, para nós, que a gente se envolva mais com a comunidade, se envolva espiritualmente. Começa aqui no nosso coração, começa no nosso espírito. Então, quando ele diz lá no versículo 13 já, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Ele tá querendo dizer aqui pra gente que assim, gente, o que o outro sente é importante pra você. Lá em Provérbios, Salomão fala que a casa do luto, ela às vezes é melhor do que a casa do riso, porque quando as pessoas estão sofrendo, elas estão juntas e umas oram umas pelas outras, elas acolhem melhor. Às vezes a gente não precisa falar muito, mas a gente tem que estar ali, presente. O que o outro sente é importante para nós, é importante que a gente preste atenção. Tem um amigo meu que sempre fala uma frase muito legal, que é: espiritualidade é prestar atenção. Eu nem lembro de quem que é essa frase originalmente, mas espiritualidade é prestar atenção. E ele quer levar a gente aqui a pensar que prestar atenção no outro e no que o outro está sentindo é importante para que a nossa vida cristã tenha sentido. E ele vai falando cada vez mais: tem alguém doente? Chama alguém, chama um presbítero para orar, mas você também ora. Não dependa só dos líderes para orar. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Isso é muito interessante porque lembra daquela parábola, daquele texto lá nos evangelhos, quando o Senhor, ele cura um paralítico através da fé dos amigos dele? A gente conversa muito sobre esse texto e ele é muito especial porque a fé daqueles amigos e a ajuda que eles fizeram, provavelmente a oração que eles fizeram, fez com que Jesus perdoasse os pecados dele e curasse daquela enfermidade. Como é importante a gente se colocar na brecha por alguém. A oração e a intercessão, elas fazem a nossa vida cristã ser muito mais madura e muito mais profunda com o Senhor. Faz sentido, entende? Isso é muito bom de ver. E quando ele fala no versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar os pecados uns para os outros é uma coisa que a igreja tem muita dificuldade em fazer. Porque a gente acaba aprendendo no decorrer da nossa vida que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. Que vulnerabilidade é sinônimo de julgamento. E a gente esquece que, assim, aqui todo mundo é pecador. O único que não errou é Deus. Foi Jesus quando ele estava aqui. Ele é o único que não tem erro, todos nós temos. E a gente começa a nutrir isso, às vezes até inconscientemente, de que
A vulnerabilidade, você se expor, é você se sentir fraco, você vai ser julgado, vão ter olhos apontados para você, quando esse não é o papel da igreja. A gente precisa mudar isso urgentemente. Vulnerabilidade é potência. Um outro amigo meu também diz isso. E a gente sempre tem dificuldade de entender isso. Que às vezes ser vulnerável para o seu irmão, confessar os pecados para o seu irmão, é uma coisa que é muito poderosa. Você é perdoado por Deus e você é curado quando você confessa para alguém que você ama. Não é falar dos seus pecados para qualquer pessoa, mas você tem aquelas pessoas, você tem a sua comunidade que você pode confiar, que você pode nutrir uma afinidade, que você pode nutrir um relacionamento e um ambiente de confiança, um ambiente seguro em que você confesse seus pecados, não porque alguém vai te julgar, mas porque o seu irmão ama você e o seu irmão vai acolher, vai chorar junto com você, vai sofrer aquele pecado junto com você, vai te ajudar, vai te segurar, vai colocar aquilo diante de Deus e que vocês juntos vão ser levantados. E o Senhor vai curar, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai livrar, o Senhor liberta. É muito legal que Salomão também diz, mas lá em Eclesiastes, que sozinho a gente não consegue muito. Mas quando a gente tá com um amigo para te ajudar do frio, te ajudar a te suportar, é muito melhor. Então, essa é uma verdade poderosa nas nossas vidas, confessar os pecados uns aos outros, não ter medo de confessar os nossos pecados, pelo contrário, nos sentir encorajados para poder abrir para o nosso irmão, para que ele chore com a gente, para que não tenha fofoca nem julgamento, para que seja eliminado das nossas vidas, como o Tiago já falou muito bem nos outros capítulos, e para que aquilo seja um ambiente acolhedor e de transformação. Porque os nossos pecados são esquecidos ali quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, quando a gente decide começar um novo capítulo das nossas vidas. E nós temos que ter essa mesma atitude de acolher o erro do nosso irmão, porque nós também erramos, muitas vezes nós fazemos coisas piores, mas que a gente não fala, não tá na vitrine. Mas quando a gente confessa, a gente abre espaço para que a nossa relação seja profunda e para que a nossa relação com Deus também seja profunda. Deixa um espaço para sinceridade, para uma potência que nasce na vulnerabilidade. Isso é muito especial. E nós somos curados, os nossos pecados são perdoados e juntos nós crescemos. Isso é impagável, isso não tem preço. E quando ele fala, a oração do justo é poderosa e eficaz, isso precisa ser uma verdade também no nosso coração. A oração do justo é poderosa e ela é eficaz. Então nós temos que lembrar que o Senhor está nas nossas vidas, Ele está no nosso coração e Ele nos convida a ter uma vida de oração sincera, uma vida de oração comprometida. Não só uma vida de oração por nós mesmos, pelos nossos erros, pelos nossos pedidos, mas pelo outro, pelo nosso irmão, pela nossa família, nossa comunidade. Isso é importante, nós somos um corpo, o corpo de Cristo Jesus, e nós celebramos isso sempre. Então nós temos que lembrar a realidade num momento difícil também. Lembrar de interceder, lembrar dos nossos irmãos. Nós temos tantos pedidos de oração nas nossas listas. Lista da mocidade, vários pedidos de oração. Lista da igreja, vários pedidos de oração. Na sua família, vários pedidos de oração. Não despreze isso, não coloca um tô orando, sendo que você não tá orando. Lembre de orar junto com a pessoa. Se coloque à disposição para acolher o sofrimento da pessoa. Às vezes, a gente não sente que tem liberdade para falar com o outro do nosso erro. Mas a gente pode construir essa intimidade uns com os outros para poder lembrar que nós somos o corpo do Senhor. Aqui ele dá o exemplo de Elias, que Elias era humano como nós, ele orou ao Senhor e não choveu na terra durante 3 anos. Ele orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias também era humano, mas ele era um homem obediente ao Senhor, que servia ao Senhor e que entendia o poder da oração. E ele foi orando, perseverou e muitas coisas aconteceram através da vida dele. Mérito dele? Não, mérito do Senhor. Mas ele dá esse presente para nós. A oração é um ambiente seguro, tanto de nós sozinhos com Deus, quanto de nós como comunidade. E eu acho que, para fechar, Tiago, ele quer convidar a gente, depois de ler esses 5 capítulos, e ele quer convidar a gente para viver uma vida cristã que tenha eficácia. Para viver uma vida cristã que faça sentido, uma fé que pratica aquilo que diz crer, uma fé que está disposta a andar todos os dias anunciando Jesus no nosso caráter, nas nossas ações, muito mais do que nas nossas palavras, e para que ensine a gente, para quando a gente for falar, nossa língua seja dominada pelo Senhor, na sabedoria do Senhor, humilhados e obedientes ao Senhor, porque Ele deu tudo para nós e agora nós temos tanta complexidade dentro de nós, mas que pode ser usada para honrar e glorificar o nosso Deus.
Então hoje o meu convite para você primeiro, leia mais a carta de Tiago. É muito bom ler a carta de Tiago em vários momentos da vida. Ela é muito simples, ela é pequena, ela é muito prática, dá muitos ensinamentos que às vezes a gente esquece, mas ela é muito preciosa para o nosso coração. E lembrem-se de orar uns pelos outros. Lembrem que a nossa comunidade é uma comunidade que é preciosa diante dos olhos do Senhor e tem crescido, sido abençoada ano após ano. Esse mês é aniversário da nossa igreja, então assim, como é especial a gente estar celebrando, mesmo de longe, mas com o nosso coração sendo ensinado e renovado nas verdades do Senhor. Então que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau!